Pessoal, então hoje a gente vai esclarecer então uma dúvida que surgiu aqui, tá? Para fazer então esse mobiliário aqui, certo? Então o aluno aqui mandou a planta basicamente como que vai ser feito e como que ele estava pensando em executar esses móveis aqui, tá? Então eu fiz uma cópia aqui para o lado da planta e também coloquei aqui os pilares, conforme estavam as medidas ali, porque o ambiente onde aquele móvel, este móvel aqui, ó, vai ser inserido, vai ser esse aqui. Obviamente a gente precisa de todo o detalhamento aqui da nossa planta para executar esse projeto, tá? Mas eu vou fazer de uma forma lógica, para vocês terem ideia, então, de como que é mais ou menos o raciocínio para a gente proceder com isso aqui lá na montagem. Tá? Então, a gente sempre tem que estar pensando na montagem para a gente estar fazendo o mais fácil possível e aí a gente não sofrer lá na etapa final. Tá? Então, está aqui o ambiente onde esse mobiliário vai ser inserido e ele vai ser mais ou menos neste formato aqui. Tá? Então vamos lá para o nosso SketchUp. Estamos aqui com a nossa planta baixa aqui desenhada. Eu somente trouxe aqui a ferramenta de seção, então se alguém não tem a ferramenta de seção assim, aqui, a gente clica aqui em cima na barra cinza em cima e a gente ativa aqui, ó, Section. Tá? Quem está com o SketchUp em português, eu recomendo aí que troque para o inglês. Mesmo que não saiba falar inglês, basicamente a linguagem universal aí que a gente vai encontrar em outros vídeos do YouTube, com mais dicas e mais assessoramento aí para auxiliar a gente a fazer a modelagem e tudo mais, fica mais fácil na língua inglesa. É uma linguagem universal aí dos softwares e que facilita bastante. Depois vai pegando jeito mesmo, se você não entende aqui o que está clicando, depois vai se tornar intuitivo. Você já vai saber mais ou menos aonde cada botão você vai clicar que vai fazer aquele comando, tá? Mesmo sendo do inglês. Então não há essa necessidade de falar inglês, mas a importância do software estar em inglês. Então aqui na ferramenta Section, tá? Eu simplesmente, como o SketchUp tem isso da gente ficar, por exemplo, quando eu vou trazer uma vista para cá e tirar o zoom, eu acabo entrando nas paredes. Então eu venho aqui com a ferramenta Section, clico nessa setinha aqui, ó, clico com o lado direito do meu teclado, seta direita, e aí eu vou escolher um ponto aqui para ele fazer então um corte aqui na nossa planta, e aí a gente acaba removendo esse outro lado da parede para facilitar a nossa modelagem. Tá? Então a gente tem dois pilares aqui, tá? E temos mais a viga lá em cima, e esse móvel aqui, ao que tudo indica, então ele vai ter duas molduras aqui ao redor para esconder um pouco desses dois pilares. Tá? E antes da gente fazer isso, a gente tem que ter uma ideia de que aqui o móvel é embutido. Todavia, não quer dizer que nesse caso aqui a gente vá aproveitar todo o espaço interno que a gente tem. Porque se a gente for com o móvel aqui exatamente, tanto na largura quanto na altura que a gente tem nesse espaço, e se isso aqui tiver um pouco fora do prumo ou do esquadro, a gente não consegue colocar esse móvel aqui dentro. Tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer o raciocínio aqui é que o nosso móvel ele vai ficar afastado aqui. Ó. No meu caso, eu vou optar por deixar ele 25 milímetros afastado aqui da parede. Eu vou deixar ele 20 milímetros afastado lá atrás e mais 25 milímetros aqui dessa parede. Por que 25 milímetros aqui e 20 lá atrás? Tá? Porque aqui eu vou colocar uma peça de 18 milímetros para me auxiliar na montagem aqui dessas guias. Posso fazer mais afastado aqui também, tá? Então tudo depende do sistema de montagem que a gente vai utilizar, que vai determinar o quão afastado vai deixar esse mobiliário aqui. Tá? Então, isso aqui são questões extremamente importantes que a gente não pode esquecer.
por mais que o móvel é sob medida, se a gente for olhar aqui como ele está sendo pensado aqui, a gente tem essas molduras aqui, ó, na lateral, em cima do móvel e nessa outra lateral. E essas molduras justamente vão esconder esses espaços que estão em vãos aqui, ó, e vão passar aqui na frente desse pilar. Então a gente vai deixar o móvel aparentemente todo sob medida, mas a gente deixa então uma margem aí para a gente conseguir montar esse móvel lá e não ter nenhum problema. Aqui eu também vou colocar mais uma guia, então vem aqui com o T de treino, tá? Travo a seta para cima para ficar somente no eixo vertical, e aqui eu também vou deixar basicamente aí 25 milímetros, tá? Então, coloquei aqui as minhas guias, que vão servir de referência, e aí agora, a partir de agora, eu vou começar a inserir o meu mobiliário aqui dentro, tá? Então, vamos lá para o nosso Hello Mod, tá? Então, tá aqui as minhas peças do Hello Mod. Então, se a gente for avaliar o nosso móvel aqui, basicamente a gente vai ter que fazer ele todo com o formato de peças, tá? Para facilitar aí a nossa montagem, certo? Então a gente vai fazer ele todo com peças e vamos lá. Então, primeiro passo aqui que eu vou avaliando o móvel aqui, ó. A gente pode ver que a estrutura dele então tem uma caixaria aqui e outra caixaria aqui desse lado, tá? Então, eu também vou fazer isso justamente porque se a gente vê o comprimento que a gente vai ter aqui no nosso móvel, ó, 3.855 milímetros, ou seja, a chapa de MDF, ela tem 2.750, óbvio que aproveitável ali vai ser 2.720 milímetros, porque a gente tem que fazer os esquadros não vêm feitos de fábrica, a gente não pode confiar na fábrica com os esquadros, e normalmente as bordas dessas chapas, elas acabam danificando no transporte. Então a gente acaba tirando essas bordas, acaba tirando uma margem ali. Quanto? Tudo depende da chapa. Talvez a gente vai ter chapa que veio um pouco mais machucada, a gente vai ter que tirar mais. Mas, basicamente, as medidas de fábrica aí, 1840 a 2.750 milímetros mede uma chapa. Então aqui a gente já sabe que a gente não consegue utilizar uma chapa para fazer tanto a base quanto aqui os nossos tampos. Então, esse móvel aqui, ele vai ter que ter uma emenda aqui no meio, tá? Isso é fato justamente por conta que a chapa não tem o comprimento que a gente precisa para fazer. Então, vamos iniciar aqui tanto com a base, aí depois a gente coloca um rodapé aqui, mas posso começar com o rodapé também, isso aí é indiferente. Mas vamos começar com essa base, então a gente vai montar a estrutura desse mobiliário aqui, ó, tá? Dessas duas caixas aqui, e aí depois a gente vai trazendo as outras peças para cá. Vamos lá. Como eu disse, eu vou fazer esse projeto aqui na hora, então não fiz um estudo a fundo, vou fazer mais ou menos como eu estou identificando ele aqui. Sempre recomendo assim, que a gente vá até o local, olhe como que é esses espaços, tá? Para depois a gente fazer os nossos projetos. Vamos lá. Dando uma rápida olhada aqui, eu já vi que esses nichos com divisórias, eles têm basicamente o mesmo formato que as nossas caixas aqui, que a gente está precisando, tá? Então, eu posso utilizar eles, então, para começar a colocar aqui o nosso mobiliário, tá? Deixa eu dar uma avaliada aqui como é que está essa montagem. Então, a montagem está com parafusos, ok? Eu vou tirar os parafusos desse aqui, tá? Por que eu vou tirar os parafusos dessa peça aqui? Porque eu não quero que venha a furação aqui em cima. Por mais que seja um mobiliário comercial, o que acontece com o mobiliário comercial e o mobiliário residencial? Existem algumas diferenças aí que a gente vê nas marcenarias, tá? Isso é comum no mercado. Quando se trata de mobiliário comercial, a gente tenta reduzir bastante o custo do mobiliário. Então, muitas vezes, a gente parafusar aqui por cima e colocar um tapa-furo já resolve a situação. Para o empresário, a gente repassa essa informação para ele, avisa que vão ter esses tapa-furos aí,
mas é onde a gente consegue fazer uma redução de custo do móvel. Caso contrário, a gente vai ter alguns serviços a mais aqui, fazendo rebaixo e algumas outras técnicas, até cavilha aqui, para a gente esconder o sistema de montagem e as pessoas não verem. Tá? Então eu vou tirar porque eu não quero que esses parafusos apareçam aqui em cima. A gente vai usar um outro sistema de montagem aqui. Pelo próprio software aqui, a gente consegue ver os tipos de montagem que essa fábrica aqui utiliza. Tá? A gente pode utilizar minifix? Pode, não tem problema. Minifix e cavilha, cola, tudo aquilo ali fica excelente. Esses VBs aqui, eles são excelentes também, então dá para fazer com esse sistema. Eu vou fazer com o sistema tradicional, que seria com cantoneira, tá? Que é o mais corriqueiro, então, de se repassar para a gente conseguir um custo mais baixo para esse tipo de mobiliário. E agora aqui eu vou simplesmente, vamos ver aqui nas divisórias, eu vou colocar essas divisórias, eu não quero recuo nessas divisórias, eu quero que elas fiquem parelhas com a nossa base, tá? Característica aí do mobiliário comercial, não tem muita necessidade desses detalhes, e eu vou ocupar então esse mesmo módulo aqui para começar a fazer o nosso desenho. Vamos lá, vou inserir ele, então fiz as configurações aqui na engrenagem, inseri ele aqui, aqui o nosso móvel, tá? De mover, eu já vou rotacionar esse aqui para ele ficar de frente para mim, e agora eu vou começar a mover ele para dentro do nosso desenho. Então, ó, vou mover ele para cá, agora eu vou mover ele para trás, só que eu preciso atentar aqui, ó, para o recuo que eu vou deixar no nosso fundo. Então, tá aqui o nosso mobiliário, tá? Aqui a gente vai escolher um número de divisórias, vai determinar algumas outras questões, mas primeiro eu quero saber aonde que é o meio desse projeto. Então, vou trazer uma linha, tá? Minha linha desses meus 2 pontos de referência, vem aqui, ó. Eu não preciso dividir essa linha porque está aqui, ó, o ponto mediano. Então, toda linha que a gente cria, ele vai trazer as extremidades e sempre o ponto mediano. Então, vou pegar esse módulo aqui, esse módulo aqui, S de escala, e vou trazer ele aqui para o meio. Aqui eu já vou trazer como 2 divisórias, que é o que o projeto requer ali, tá? Montagem do tampo, aqui está por dentro, eu não quero que apareça isso aqui, eu quero que fique a lâmina aqui em cima, ó, ela vai aparecer quando a montagem é por dentro. Vocês vão notar que agora eu vou alterar aqui, ó, e ele vai ser por fora. Então o tampo vai passar em cima da lateral. Montagem da base também por fora. O nosso fundo eu quero ele repaixado, sistema característico aí que eu recomendo utilizar, pode usar como vocês quiserem. E aqui, ó, notaram que o tampo passou por cima da lateral, tá? Quando eu trazer outro módulo aqui, ele vai ficar apenas uma linha aqui no meio, que é a linha que separa os 2 módulos, tá? Que vai, então, digamos assim, suavizar, como a gente não tem uma chapa inteira, isso aqui vai suavizar um pouco a nossa montagem, não vai aparecer tanto. A profundidade aqui, deixa eu ver aqui, vamos conferir. Eu vou trazer essa linha aqui, ó, 18 milímetros para frente, e esse móvel aqui, tá? Ele vai precisar estar encostado aqui na parede. Então, esses 18 milímetros que tem aqui, vocês vão ver para que eu vou utilizar ele aqui para fazer, então, um acabamento aqui nas nossas peças, tá? Feito isso, tá? Então já está aqui com as medidas, eu vou mover ele para cima, tá? Vou mover ele aqui para cima. Quanto para cima? 105 milímetros. Por que 105 milímetros? 100 milímetros vai ser do rodapé e 5 milímetros é da sapata que a gente vai colocar aqui embaixo para isso, para o MDF não ficar em contato direto com o nosso piso, receber umidade e assim por diante. Aqui eu já estou com o meu móvel selecionado, já selecionei aqui a estrutura do rodapé e já vou colocar ele então embaixo do nosso móvel.
Aí. Um detalhe aqui, que esse rodapé, ele não precisa ser feito na cor do móvel, tá? Então a gente acaba economizando um pouco mais com esse rodapé, se a gente fazer ele branco, por exemplo, até de 15 milímetros, tá? Ele não precisa ser na cor do nosso mobiliário, para a gente evitar gastos aqui. Vem apenas um frontão aqui, que é na cor que a gente vai querer o nosso mobiliário. Tá? Então o nosso móvel aqui, ele tem 300 de profundidade, eu vou colocar então o nosso pé de 250. Porque o pé ele vai um pouquinho mais para trás aqui. Tá? Que é justamente o espaço que a gente tem quando a pessoa for acessar esse mobiliário, tá? Para colocar o pé aqui embaixo, nosso pé acaba passando o nosso perfil do nariz, acaba passando para frente, então a gente precisa de um recuo maior. Aqui até eu vou ajustar, eu vou colocar 220 milímetros. Eu vou fazer ele um pouquinho menor ainda, porque a gente vai ter mais 18 milímetros aqui na frente, que é o acabamento da cor que vai ter esse nosso mobiliário. Então tá aqui o nosso pé, tá? Aqui o pé, e tá aqui então a nossa caixaria. Vou selecionar os dois, agora eu venho com a ferramenta M de mover, copio ele aqui para o nosso lado. Pronto. Aqui vem um detalhe também de produção. Eu vou trocar a cor dessas chapas aqui, porque senão a gente não enxerga tão bem, tá? Que aí fica um pouquinho mais fácil de a gente visualizar. Vamos botar aqui, ó, 18 milímetros, vou botar um cinza, só para a gente visualizar um pouquinho melhor, porque o preto acaba não aparecendo tanto no SketchUp. Cinza, depois a gente troca. Mas para vocês conseguirem enxergar melhor o que a gente tem aqui no modelagem. Então, vamos colocar aqui, cinza. Aí, beleza. Aqui vem um detalhe, ó. Então tá aqui o friso que vai aparecer por conta da dimensão das chapas, tá? Isso aí é fato, vai acontecer. Não interessa de quem, somente se a gente for aplicar algum outro tipo de acabamento aqui em cima ou pintar isso aqui que a gente consegue esconder esse friso, tá? Mas vamos lá, aqui a gente vai ter duas laterais juntas, certo? Se a gente for fazer isso aqui com o mobiliário de marcenaria, a gente tiraria uma lateral aqui e colocaria somente uma lateral, passando 9 milímetros para esse tampo e 9 milímetros para esse. Então ele ficaria com um acabamento até um pouquinho melhor que estaria aqui. Mas para transporte, para montagem ser mais facilitada, como a gente está pensando aqui no serviço de terceirização, a gente vai trazer essas duas laterais e lá na hora, se quiser fazer uma laminação dessas duas peças aqui, depois que isso estiver montado, para esconder esse outro friso aqui, ó, deixa eu tirar o mouse, ó, tá vendo essa linha preta aqui? Isso aqui vai aparecer lá. Para a gente esconder ela, a gente pode laminar como se fosse uma peça engrossada. Então, monta o móvel lá na hora e lamina ele depois para esconder isso aqui. Tá? Mas está aqui, a altura desse móvel aqui, se não me engano, ele é 450. Deixa eu conferir aqui do lado, vamos conferir aqui do lado, só para a gente ter certeza. Então, aqui. Olha como é ruim o que a gente não enxerga o preto aqui no sketch. 420. Altura 420. Vou clicar nesse e vamos subir esse outro aqui também. 420. Beleza. Tá ali o nosso móvel, tá? Já colocamos ele aqui. Agora a gente olhar aqui, a gente precisa dessa lateral, desse tampo superior e dessa outra lateral. Depois a gente vai começar a pensar nos acabamentos ali, tá? Então vou selecionar aqui, se a gente vê a altura disso aqui, ó, tem 3 metros. Não tem chapa de 3 metros. Então o que eu vou fazer nesse caso? Nesse caso eu vou ter que colocar a lateral por cima aqui, ó, tá? Até lá em cima. Então eu vou ter que assumir a lateral vindo por cima desse móvel aqui, tá? Então
Vou lá selecionar aqui. Vamos procurar onde é que está as nossas laterais avulsas. Lateral esquerda avulsa, vou colocar ela em cima. Está ali a nossa lateral. Aqui eu já vou tirar parafuso e cavilha, vou deixar sem furação, essa furação vou fazer lá na hora. Aqui a gente pode fazer uma furação com cavilha, tá? Então, para fixar tanto no nosso tampo quanto nas laterais, mas eu vou ensinar uma outra dica aí para vocês, tá? Esse móvel aí é bem desajeitado da gente estar montando, porque ele é bem grande, tá? Então, acaba sendo um pouquinho mais difícil de trabalhar com ele. Nessa peça aqui, ó, nessa lateral esquerda, eu vou deixar o fundo sem usinagem. Porque como a gente olhou aqui, ó, ele é o fundo canaletado, então ele é uma peça de 18 milímetros. Então eu vou deixar ele sem usinagem. Tá? Espessura do fundo não tem necessidade, laminação dos dois topos. Isso aqui quer dizer que ele vai vir laminado aqui e embaixo e na frente aqui. Nesse caso, como não vai aparecer isso aqui, então a gente pode tirar essa laminação dos dois topos aqui. Tá? Não tem essa necessidade. Agora eu vou pegar com a ferramenta de escala, tá? Vou selecionar minha peça aqui, essa de escala, e agora eu vou levar ela até lá em cima, até esse ponto aqui, ó, que é o recuo que a gente vai deixar para colocar aquela moldura, né? Tá? Então tá aqui, ó, lateral esquerda avulsa, tá aqui já do lado. Agora eu vou pegar essa lateral direita, vou colocar ao lado da minha lateral esquerda. Notem que aqui ele já tem a altura definida, ó, 2,470. Tá? Então essa é a altura que a gente vai ter no nosso projeto. Vamos lá. Agora eu vou mover essa lateral direita para cá. Bem aqui na ponta. De novo, essa de escala. Vou pegar esse fundo aqui e vou colocar aqui nesse ponto. Notem que ele já vai dar basicamente a largura que eu preciso. Tá? Vou só conferir aqui que acho que não ficou 100%. Vamos lá, ó. Vamos dar um zoom lá. Agora sim, 280. Fechou. É isso. S de escala. Tem que cuidar para quando a gente vai pegar os pontos, dar um zoom e aproximar ali. Agora eu vou vir aqui nessa outra frente e colocar aqui. Beleza. Tá? Então tá aqui as nossas duas peças. Tá? Agora eu preciso colocar um tampo aqui em cima. Tá? Um tampo ou uma base, enfim, como quiser chamar. Base é embaixo e tampo é em cima. Tá? Mas como aqui a gente tem já está mais fácil aqui, tanto base quanto tampo, tanto faz a gente utilizar. Tá? Vamos lá para o tampo, então. Vou selecionar essa minha peça e eu vou colocar, então, o nosso tampo lá em cima, na direita. Aí aqui vai vir um pequeno detalhe. Como eu prefiro fazer, tá, a montagem disso aqui, ó, sempre base passando a lateral, para a gente parafusar tudo aqui por baixo, tá? Aqui em cima vocês notaram que eu não deixei, tá? Mas agora eu vou movimentar isso aqui para lateral e vou deixar ela assim. Vocês notam que aqui, ó, já está selecionado parafuso e cavilha, tá? Se eu quiser que isso venha furado, por exemplo, na lateral esquerda, eu vou selecionar aqui também, ó, parafuso e cavilha. E ele já vai vir com a furação, exatamente como está o tampo aqui, já vai vir para fazer a furação, já vai vir com a furação pronta nessa peça. Tá? Então, aqui é o detalhe de montagem, eu vou deixar a critério de vocês aí. Então, aqui vem essa peça, ela vai até ao meio, né, porque ela não tem o comprimento suficiente. Essa lateral esquerda aqui a gente vai reduzir ela, então com a escala a gente reduz ali. E agora eu vou copiar de novo essa peça aqui lá para o outro lado. Outra profundidade. Então essa de escala, pela minha profundidade, vou dar um zoom lá atrás. Pronto. Aí. Comprimento, tá certo. Vamos lá, copiar de novo. Vamos tirar aqui ó, o parafuso, vamos deixar sem furação. Ok.
Os dois topos aqui não precisa, eu só quero que ele venha laminado somente aqui na frente e aqui seja sem fita de borda. Vim de mover e vou copiar essa peça aqui para este outro lado. Vamos lá. Pronto, copiado. Agora eu vou reduzir essa peça aqui, ó, também vou tirar a furação dessa aqui. E agora eu vou reduzir também essa daqui. Para quê? Para a gente parafusar ele aqui por cima, tá? Feito isso, tá? Já está aqui, pronto. Agora a gente vai colocar o nosso painel canaletado. Deixa eu ver se eu acredito que tenha aqui. Não, não tem, tá? Mas normalmente as fábricas já têm a máquina que faz os canaletados. Então a gente coloca um painel avulso e depois a gente passa para a fábrica que isso aí vai ser canaletado, tá? Então vou selecionar essa peça aqui, vou colocar esse painel à direita. O que eu vou recomendar nesse caso aqui? Como é um móvel muito grande, tá? O que eu recomendo vocês fazerem? É justamente fazer em 15 milímetros. Tá? Para quê? Para ficar mais leve na hora da gente montar. Vamos selecionar aqui. Preto, vou colocar o cinza também. Cobalto, tá? Só para a gente ver. E eu vou empurrar então agora lá para trás. Lembra-se que lá da parede a gente deixou então 20 milímetros. E aqui, agora na montagem também, eu vou deixar 18 milímetros. Caso eu queira colocar alguma guia para fixar esse painel, ficar mais fácil da gente fazer a fixação dele, então eu posso utilizar esse sistema. Esse de escala e vou vir aqui atrás. Tá? Feito isso, então está aqui o primeiro painel. Agora eu preciso dividir isso aqui em 3 painéis. Tá? Não vai ser suficiente 2, porque esse móvel aqui, a largura dele é 1927. E as nossas chapas, elas têm 1840 de largura. Então a gente não consegue colocar 2 chapas aqui para fechar esse buraco. Tá? Agora então, ó, vou criar uma linha aqui. Daqui até aqui. Vou selecionar essa linha e clicar com o direito em cima dela, dividir por 3 segmentos. Agora seleciono meu painel, S de escala e vou achar essa extremidade. Pronto, tá ali, ó. Tá? Rápido e fácil, tá, gente? Então não tem mistério aqui a gente fazer esse sistema, tá? Feito isso, de mover, vou copiar esse painel aqui para o lado fitado nenhum, e vou copiar esse aqui do lado de lá. Tá? Basicamente, a estrutura como ele vai ficar está pronta. A única coisa que a gente vai pedir é para a fábrica fazer com que esses 3 painéis então fiquem canaletados como está aqui. Tá? Então tá aqui, a gente já vê essa divisão aqui, ó, do móvel. Tá? Então isso aqui é fato. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Agora eu vou colocar as laterais aqui de acabamento e depois então eu vou fazer toda a estruturação para montagem desse mobiliário lá no ambiente. Tá? Então vamos lá, vou selecionar aqui a minha lateral. Eu posso selecionar esse aqui e fazer com esse painel também, não tem problema. Tá? Posso fazer com ele. Ó. Copio ele aqui para frente. Posso fazer ou com o painel ou com uma vista, tanto faz. Vou fazer aqui com a vista para vocês verem também. Vamos vir aqui. Vamos achar as nossas vistas. Aqui, ó. Vista em L e vista com rebaixo. Qual que é a diferença entre um e outro? Essa aqui vem usinada, tá? Enquanto que essa aqui é a montagem editor. Então eu vou selecionar ela aqui. Tá? A gente pode pedir para ela vir laminada também. Se a gente quiser que ela venha laminada, a gente vai ter que fazer pecinha por pecinha. Então a gente vai ter que utilizar o nosso ginásio aqui para fazer o nosso acabamento. E aí vai vir um detalhe aqui que é desse projeto. Tá? Vamos lá.
Pinásio engrossar não. Então tá aqui o nosso pinásio, M de mover. Vou girar ele para cá. Vou selecionar essa ponta. Vou colocar ele faceado com esse topo aqui. Aqui, movo ele para o lado, tá? E tá ali, ó, certo? Notem que a gente tem o vão aqui, que é de auxílio da montagem. Eu vou trocar essa peça aqui de pinagem, eu vou colocar uma lateral normal, tá, gente? Mais porque eu não tenho aqui a opção, tá? Por mais que está laminado todos os lados, eu notei agora que a gente só tem a opção de modificar aqui a altura do nosso pinásio. E a largura ele vem como padrão 90. Se eu quiser fazer isso diferente, então não vai dar certo, tá? Eu vou utilizar aqui a vista vertical, que daí eu vou ter a opção de largura, olhem aqui, como tem a opção de largura, e eu tenho a opção então de altura e tudo mais, tá? Acho que essa vista vai estar aqui dentro. Tá ali. Deixa eu dar uma imagem de mover aqui, a gente já acha. Olha lá. Onde é que ela foi parar? Tá ali. Aí. Aqui é a nossa vista. Então eu vou tirar esse pinásio e vou colocar a vista. M de mover, rotaciono ele aqui. Aqui eu vou querer que a largura dele tenha 100. A altura depois eu vou definir. Lados fitados eu vou colocar os dois lados. Dois lados. Aplicar. E tá aqui a nossa vista. Tá? Vou encostar ela aqui no nosso móvel e vou encostar ele aqui. Tá? S de escala. Vou levar até o chão. E vou descontar aqui agora os 5 milímetros que é da nossa sapato. Só para isso aqui não ficar encostando no chão e acabar estufando o MDF posteriormente, tá? Vou vir com ela até aqui em cima, tá? Vocês vão ver que ele deu aqui, ó, 3.950 de altura. A gente vai precisar corrigir isso e a gente vai ter que avaliar aonde a gente vai colocar essa emenda, tá? Então, vai ter uma emenda aqui nesse painel e a gente vai ter que avaliar onde a gente vai colocar. Depois eu passo para vocês mais ou menos aonde eu penso em colocar essa emenda para a gente ver. Depois vocês veem se vocês concordam ou não, tá? Isso aqui são detalhes, vamos dizer assim, do marceneiro que ele vai optar ou não. Para não ter emenda, a gente pode utilizar essa largura aqui, ó, de 90 milímetros, tá? E aí o que a gente faz? A gente lamina toda essa frente aqui, ó, para esconder a emenda. Mas, gente, isso aqui é um mobiliário comercial. Então, fazer esse serviço de laminação aqui, ele vai tomar muito tempo. Então, não tem tanta necessidade. O pessoal aqui vai querer justamente preço baixo, tá? Então, vamos assumir essa emenda e não vai ter problema. Mas, óbvio, isso aí sempre tem que conversar com o cliente. Se a gente for notar um pequeno detalhe aqui do nosso projeto, tá? Ele está pedindo aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, está pedindo que aqui seja em 45 graus, ó, tá vendo? Tá? Então, se tiver uma meia esquadria, tá? Manda as peças se cruzando assim, e aí depois se faz um corte aqui, ó, em 45 graus, para ficar essa meia esquadria aqui, um acabamento um pouquinho melhor, tá? Caso contrário, se não quiser, pode fazer uma montagem de topo aqui. Eu não vejo problema para o mobiliário comercial, isso aí ninguém vai notar. Então, ó, pode ser feito assim, tá? Aqui, esse de escala, vamos colocar ele para cá. E esse outro, então, vai lá para o outro lado. Vem para cá. Agora eu só preciso ajustar aqui um detalhe desses dois, que eles precisam vir mais para baixo. Aqui. Agora eu vou ajustar a altura desse móvel aqui. Essa escala. Beleza. Essa escala. E ajusto ali. Olhem como ele ficou o quadro ali, então, todo certinho, bonitinho. Essa é a montagem, então,
o cliente vai ver. E aí a gente vai ter a montagem por trás disso aqui, tá? Toda a estrutura por trás para facilitar a nossa colocação das chapas aqui, tá? Então agora, ó, eu vou esconder essas paredes para mostrar para vocês. Então vamos lá, agora a gente vai começar a estruturar esse mobiliário por trás, tá? Primeira coisa, eu vou manter essa vista aqui, ó, e eu vou copiar ela. Isso aqui, vista, geralmente a gente chama estas peças que vão auxiliar nós a fazer a montagem, tá? Eu vou selecionar essa vista e eu vou trazer ela aqui para o meio. Eu vou fazer uma vista aqui. Lembrem-se que a gente deixou uma margem aqui de 25 milímetros. Agora a gente adicionou mais 18, ou seja, a gente tem uma folga ali de 7 milímetros para colocar esse móvel dentro daquela estrutura. Tá? Então é por isso que a gente deixa aquelas margens. Eu vou deixar aqui de 200 milímetros e mais ou menos 1.800. Tá? O que eu vou utilizar com essa peça aqui? Para que vai me servir essa peça aqui? Essa peça aqui a gente vai parafusar toda ela aqui por cima, justamente para isso aqui não dar uma empenada e a gente fazer a união com que essas frestas aqui fiquem perfeitinhas. Tá? Então vai ter que ter essa peça aqui, ela não precisa ser laminada, não tem necessidade disso. Tá? Beleza, agora vamos começar a fazer a estrutura dos nossos painéis. Tá? Estrutura do nosso painel, então vou pegar essa daqui, vou copiar ela para cá. Aqui, ó. Copiei ela para cá. Vou tirar a laminação disso aqui vai ficar por trás, não há necessidade de laminar. Esse de escala e vou colocar ela até aqui. Essa daqui eu posso usar mais ou menos os 70 milímetros. Para quê? Para eu parafusar todo esse nosso quadro. Tá? Aqui vai também. Para a gente parafusar todo o nosso quadro e estruturar ele. E aí vocês vão notar um detalhezinho aqui que eu vou explicar, que vai facilitar a nossa montagem depois. Porque se a gente monta esse painel aqui no chão e tenta levantar ele, gente, são 3 chapas de 15, mais umas 2 chapas aqui, mais ou menos umas 7 chapas aqui que a gente vai estar utilizando. Isso aqui vai ter um peso monstruoso. Então o ideal é a gente levantar só essa caixa sem esses painéis. Os painéis a gente coloca depois para facilitar o nosso trabalho. Tá? Então o que vai acontecer? Basicamente esse painel vai encostar aqui, ó, nessa guia. Aí aqui eu vou copiar mais uma guia e vou levar ela aqui para o meio. Vou copiar essa guia de novo e vou levar aqui para o meio. Como é um painel canaletado, e normalmente vem essas... Deixa eu achar aqui a foto. Normalmente vem aqui as peças aqui tampando esses buracos. Tem 2 maneiras de a gente fazer isso aqui. Uma, quando a nossa guia está aqui, ó, tá aqui por trás, vou botar um K aqui. Clicando no K, então a gente vê as linhas invisíveis. Então estão aqui, ó, nossas travessas lá atrás. Tá? Se eu for usar o nosso painel canaletado, eu posso parafusar aqui nessas guias. E depois a gente coloca um tapa-furo ali dentro e quando eles colocarem o suporte dos objetos, não vai aparecer esses parafusos. Então a gente pode utilizar esse sistema. Tá? Então, que facilita bastante. Tá? Então por isso que essas guias estão aqui atrás, para justamente a gente parafusar os nossos painéis aqui. Então a gente coloca tudo isso aqui na parede e depois vem inserindo os painéis aqui dentro. Tá? Eu vou colocar mais umas guias, essas 2 guias aqui eu vou fazer elas um pouquinho maior. Vou fazer elas com 120, para que elas passem 60 para cada lado, tá? Para ficar com uma estrutura melhor. Além disso, a gente pode colocar, lembra que a gente deixou 20 milímetros atrás de folga? A gente pode colocar, tá, mais uma guia aqui, ó, para a gente
ter a estruturação na diagonal desse móvel. Então, a gente pode utilizar aqui, ó, mais, pelo menos, uma ou duas guias aqui, ó. Posso utilizar, vamos utilizar essa aqui até lá. Ó, posso usar mais uma guia aqui, só para a gente travar melhor esse nosso móvel. Tá? E aqui, vou puxar para cá e vou colocar essa aqui para baixo. E mais uma guia aqui. Tá? Então a gente pode utilizar essas duas guias para estar travando melhor um pouquinho aí o nosso mobiliário. Se quiser colocar elas aqui por dentro, também pode. Tá? Só a única coisa que vocês vão ter que fazer de qualquer forma é ver como que vocês vão fazer a fixação disso aqui, ó, dessa guia nessa outra guia. Então, como que a gente pode fazer nesse sistema aqui, a gente pode fazer assim. Já ela aqui. E daí a gente acaba fazendo tudo com sobras, né? Tá? Trago ela para cá. E faço uma guia de montagem assim. Parafuso tudo por aqui, ó, e acaba travando essa peça aqui também. E aí do outro lado a gente tem mais uma aqui. Ó. E aí a gente parafusa aqui por trás e acaba travando todo o nosso painel. Então a gente pode fazer assim, como pode fazer assim, tá? Essa daqui dá para fazer até um pouquinho maior, porque daí a gente vai ter outra ali, ó. Tá? Então pode ser feito tanto aqui na direita como aqui o que a gente tem na esquerda, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos ver o que mais que a gente precisa. Se quiser colocar mais umas guias, por exemplo, de montagem, vou copiar essa aqui de cima. Ó, se quiser colocar mais umas guias de montagem aqui pela lateral, a gente também tem margem. Vou colocar essa guia aqui, ó. Se não quiser fazer com cavilha, né? Montagem dessa lateral, pode fazer ela assim. Vou diminuir ela aqui. Então a gente pode prender essa lateral e essa outra lateral aqui nessa peça. Então a gente parafusa toda ela aqui pelo lado, tanto desse lado quanto do outro, exatamente como a gente fez lá em cima. Tá? A gente parafusa aqui. Ó. Parafusa aqui e tá pronto. Tá? Agora vem só o detalhe aqui da moldura. Tá? A moldura, então, tem diversas formas da gente fazer esses encaixes aqui para nossa moldura, tá? Que aí eu deixo a critério de vocês. Tá? A gente pode fazer por encaixe, enfim, são várias maneiras de colocar essa moldura. Se quiser colocar essa moldura passando uma cola aqui na frente, tá? Bem aqui no topo dessa lâmina, passando uma cola e depois encaixando ela, fica perfeito também. Tá? Fica muito bom, mas tem que ter um pouco mais de habilidade para colar isso aqui bem retinho lá na hora, certo? Quer fazer com sistema de mão francesa aqui, ou encaixe, também pode, certo? Então tá aqui o nosso mobiliário, tá? E aí, aqui a gente vem com a gente não falou aqui, ó, os encaixes, isso aqui, ó. Eu faria um encaixe basicamente aqui, ó, 2,50. E eu criaria outra vista aqui, então, para baixo. Criaria uma emenda bem aqui onde está a caixaria do nosso móvel. Daí ele acaba seguindo a linha aqui de montagem, ó, e basicamente a gente nem percebe esse encaixe que a gente tem ali, ó. Tanto aqui quanto lá naquele lado. Ó. Quer fazer em cima? Pode ser em cima, como pode ser embaixo. Eu vou seguir o de baixo porque eu quero pegar essa linha aqui de baixo. Tá? E aqui, vamos mover e vamos levar para lá. Tá? Depois a gente coloca somente mais uma vista aqui. Ó. Deixa eu copiar essa vista aqui
Vamos pegar aquela lá de cima que já tá pronta. Essas duas, ó. Que a gente precisa colocar aqui no nosso rodapé. E agora eu notei um outro detalhezinho que vai... Eu vou trazer essa vista para cá. Não vou mais assumir esse rodapé para trás. E eu vou puxar esse rodapé aqui para frente. Vou puxar ele aqui para frente. E essa vista aqui, eu vou fazer ele passar até a frente do rodapé. Então, acabamos tendo que tirar o nosso... Como o móvel também não é tão profundo, não vai ter esse problema. Então, tá, de certa forma, está tudo certo. O recuo aqui para a gente entrar com os pés embaixo do móvel. Tá? Acabou acontecendo isso, mas nesse móvel aqui, como ele tem uma profundidade bem pequena, ó, 247 milímetros, é bem pequeno, então não vai ter tanta essa necessidade. E aqui está pronto. Tá? Então, esse é o mobiliário que a gente utilizaria aqui então para fazer o nosso projeto. Tá? Sempre lembrando de deixar as margens que a gente precisa do projeto. Depois daqui a gente seleciona todo ele, vem aqui nas cores, e aí agora a gente pode colocar o preto que seria necessário aqui para o projeto. Tá bom? Finalizamos por aqui, espero que tenha solucionado aí a dúvida de vocês, e até a próxima.